Salve, salve rapaziada, salve turma, Ayrton Dicas na área para mais um vídeo, meu parceiro, o vídeo desse sabadão aqui no canal Ayrton Dicas, sabadão dia 25 de janeiro, se chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o like e vambora pra cima para mais um dia de tips, lembrando, o vídeo é um oferecimento da nossa parceira Betano, com o QR Code do lado esquerdo da tela, as melhores promoções diárias, super odds, cara, vem conhecer a Betano, essa a gente recomenda e utiliza, tá ok? Lembrando, jogos só para maiores de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade. Tem muitas tips, então a gente não vai conversar muito. Lembrando, tem muitas tips que ficaram de fora, mas infelizmente não tem como a gente colocar todas as tips em um bilhete só. Ou todas as tips no canal, na verdade, né? Não em um bilhete só. Tá beleza? Então, sem muita delonga, já vamos iniciar os trabalhos às 11h30 da manhã nos jogos da Bundesliga, o campeonato alemão. Vai rolar aqui às 11h30 da manhã o jogo do Dortmund e o Bremen. O Dortmund em 10º colocado com 25 pontos, vem de 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. O Bremen em 9º colocado com 26 pontos, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Dentro de casa, o Dortmund, ó, tá 4 jogos que não vence. O Bremen fora de casa perdeu 3 e ganhou 2. Confrontos entre eles. Último jogo na casa do Bremen 0x0. O Bremen ganhou de 1x0, o Dortmund ganhou de 1x0. Cara, o Dortmund, mesmo jogando dentro de casa, é um time muito complicado de se trabalhar a favor. Se a gente for pegar aqui, rapaziada, ó, os últimos confrontos entre eles bateram muito, ambas marcam e over 2,5. Pra você ter uma ideia, os últimos 8 jogos do Borussia Dortmund, os últimos 9 jogos, na verdade, 8 bateram, ambas as equipes marcam. Aqui, os 2 jogos aqui, tanto do Borussia Dortmund quanto do Bremen, os últimos 4 jogos também bateram o over 2,5, então vou ficar no over 2,5 aqui. O Dortmund ainda não passou muita confiança, ele ganha o jogo bem, no outro perde de goleada, então é um time que oscila muito no campeonato, eu prefiro ficar na linha de gols para Dortmund e Bremen. Vamos também às 11h30 da manhã, vai rolar Freiburg e Bayern de Munique. Bayern de Munique, do líder do campeonato, vem de 4 vitórias consecutivas, perdeu agora no meio da semana de 3-0, mas para o Feyenoord na Liga dos Campeões, tá ok? Freiburg, 8º colocado com 27 pontos, são 2 vitórias e 3 derrotas dentro de casa. O Freiburg, ó, 4 vitórias e um empate. Bayern de Munique fora de casa, 3 vitórias e 2 derrotas. Confrontos entre eles, 2-0 Bayern de Munique. A última vez que jogaram dentro da casa do Freiburg foi 2-2. E o Freiburg um time bem interessante, hein? Jogando principalmente dentro de casa. Odd pagando 1,33 para o Bayern de Munique, 7,50 para o Freiburg. Cara, e aqui trabalhar fora de casa para o Bayern de Munique, o problema é que o Bayern de Munique vem tomando muitos gols, cara. Aqui, rapidinho, ó, os últimos 5 jogos do Freiburg, os 5 jogos bateram o over 2,5. Os últimos 9 jogos, 8 jogos do Bayern de Munique bateram o over 2,5. Os últimos 7 jogos do Freiburg bateu, ambas marcam. Então, números bem interessantes. Se a gente pegar aqui o confronto direto entre Freiburg e Bayern de Munique, nos últimos 10 jogos, 8 bateram o over 2,5, ou seja, 80% dos jogos quando eles se enfrentam bate o over 2,5. Vou preferir ficar na linha de over 2,5 para Freiburg e Bayern de Munique às 11h30 da manhã. Outro jogo também bem interessante vai ser entre o RB Leipzig e o Leverkusen. Leverkusen, vice-líder do campeonato com 41 pontos, são 5 vitórias consecutivas. Vai enfrentar o RB Leipzig com 31 pontos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O RB Leipzig de casa reencontrou as vitórias, vem de 4 vitórias consecutivas. Fora de casa o Leverkusen vinha de 4 vitórias e perdeu um para o Atlético Madrid. Perdeu de 2-1 para o Atlético Madrid, mas na Liga dos Campeões. Últimos jogos: 3-2, 3-2, 3-2. Então, bem interessante aqui os números em gols para RB Leipzig e Leverkusen. Se a gente pegar os últimos jogos do RB Leipzig, ó, os últimos 8 jogos consecutivos do RB Leipzig bateu over 2,5. Os últimos 7 jogos do RB Leipzig bateu, ambas as equipes marcam. O que a gente pode ver mais aqui? Cartões e tal. Não, mas é só isso mesmo, tá ok? Então, assim, por mais que eu ache que o Leverkusen é favorito para o jogo, tá ok? É favorito, mas eu vou preferir ficar na linha de gols. Quando se enfrentam aí, costuma sair muitos gols pra mim. Over 2,5 para RB Leipzig e Leverkusen, tá ok? Aqui já vale você fazer uma triplazinha. Over 2,5 no Dortmund, Freiburg e Leverkusen. Se você preferir, tem aquela opção na nossa parceira Betano, que o QR Code tá do lado esquerdo da tela. Ambas marcam, ou over 2,5 gols no jogo. Bem interessante essa opção. Se você não conhece, convido você a conhecer. Vamos agora para a Premier League. Premier League é ao meio-dia, vai rolar o jogo entre o Bournemouth
e o Nottingham. Dois times bem classificados aqui no campeonato. O Nottingham em terceiro colocado, a sensação da Premier League, com 44 pontos, vem de 4 vitórias e um empate. Vai enfrentar o sétimo colocado, o Bournemouth, com 37 pontos, são 2 vitórias e 3 empates. Dentro de casa, o Bournemouth, ó, vem de 3 vitórias e 2 empates. Fora de casa, o Nottingham vem de 4 vitórias consecutivas. Os últimos jogos, 1-1, 1-1, 3-2, 1-1, 3-2, tá ok? Se a gente pegar aqui rapidinho, alguns números deles aqui, ó. Se a gente pegar rapidinho aqui, ó. Os últimos 4 jogos do Bournemouth bateu 2,5. Os últimos 4 jogos do Bournemouth bateu o ambas as equipes marcam. E se você pegar os últimos confrontos entre eles, os últimos 5 jogos entre Bournemouth e Nottingham, bateu o ambas as equipes marcam. Eu acho que é um jogo bem parelho, que as odds estão pagando 2 para o Bournemouth e 3,40 para a sensação Nottingham. Mas para mim um jogo para gols aqui, um jogo para ambas marcam entre Bournemouth e Nottingham ao meio-dia. Lembrando, vamos estar trabalhando no nosso grupo do Telegram grátis. Se você não participa, tem QR Code do lado esquerdo da tela. Vou deixar link dos stories do Instagram também. Vem trabalhar com a gente gratuitamente lá. Outro jogo aqui interessante, mas eu já vou direto para as odds, porque a odd, ó, 1.16, 1.11, 1.13. O Liverpool é favorito? É bem favorito diante do Ipswich. Para mim aqui é Liverpool para vencer no primeiro tempo. Não vou enrolar muito. O Liverpool sim é bem favorito diante do Ipswich. Vamos agora para Wolverhampton contra o Arsenal, meio-dia. O Arsenal, vice-líder do campeonato, com 44 pontos. São 3 vitórias e 2 empates. Vai enfrentar o Wolverhampton, que está em 17º colocado. O primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 16 pontos. Está a 4 jogos sem vencer. Dentro de casa, o Wolverhampton ganhou apenas 2. Fora de casa, o Arsenal ganhou 3 e empatou 2. Confrontos entre eles, 2-0 Arsenal, 2-0 Arsenal, 2-1 Arsenal. Se a gente for pegar aqui alguns números do jogo entre o Arsenal e o Wolverhampton, rapidinho aqui, ó. O Wolverhampton, dos últimos 5 jogos do Wolverhampton bateu o over 2,5. O Arsenal, ultimamente, vem tomando muitos gols. Para você ter uma ideia, dos 7 jogos do Arsenal, 5 bateram, ambas as equipes marcam gols. Se a gente for pegar aqui mais cartões, tal, geralmente eu não trabalho muito com cartões, tá ok? Um dado interessante também, o Arsenal jogando fora de casa, os últimos 10 jogos do Arsenal, em 9 jogos consecutivos ele tomou gol jogando fora de casa. Então é um time que toma muitos gols jogando fora de casa. Por mais que sim, eu concorde que o Arsenal é um time bem melhor que o Wolverhampton, com a odd de 1.45 e 7 para o Wolverhampton, vou ficar também na linha de 2,5. Para mim um jogo para over 2 gols e meio para Arsenal e Wolverhampton. Lembrando, você está trabalhando, o Arsenal está amassando, não deixando o Wolverhampton sair com a bola, não dando chance para o contra-ataque. Aí já vale você pegar o back Arsenal, mas a gente vai estar acompanhando esse jogo e se tiver uma boa oportunidade de back, a gente vai trabalhar em back ao vivo. Vamos agora para a Turquia. A 1h da tarde vai rolar o líder Galatasaray com 51 pontos. São 4 vitórias e um empate. Vai enfrentar o Konyaspor, que está em 13º colocado com 21 pontos e está a 5 jogos sem vencer. Dentro de casa, o Galatasaray, 2 vitórias e 3 empates, mas sempre jogos de muitos gols. É impressionante como tem muitos gols. Aqui, ó, os 9 jogos consecutivos do Galatasaray bateu over 2,5. O Konyaspor são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Confrontos entre eles, ó, 2-1, 3-1, 3-0. É bem favorito, o Galatasaray é bem favorito com a odd de 1.22. Esse over 2,5 tá pagando 1.33, então já não vale a gente ir no over 2,5. Apesar de eu achar que é um jogo muito bom para gols, mas vou preferir ficar e tentar pegar uma odd melhor no ao vivo. Para mim é back Galatasaray. Vamos para um jogo bem interessante, um clássico na Premier League, onde vai rolar Manchester City e Chelsea às 2h30 da tarde. O Chelsea em 4º colocado com 40 pontos, ganhou apenas um dos últimos 5. O City está em 5º colocado, reencontrou as vitórias no campeonato inglês, mas perdeu na Liga dos Campeões da Europa. Os últimos 5 jogos em casa, o Manchester City ganhou 3, perdeu 1, empatou outro. Fora de casa, o Chelsea ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, tá 3 jogos sem vencer. Confrontos entre eles, 2-0 City, 4-0 City, 1-0 City. Se a gente pegar aqui as odds, 2 pro City, aonde é que você pegava uma odd de 2 City contra o Chelsea, hein? 3,30 Chelsea. Se a gente pegar aqui rapidinho aqui, alguns números que eu gosto muito de me basear. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea tá a 4 jogos sem derrota. Os últimos 5 jogos do City bateu o over 2,5. O City foi o primeiro a marcar nos últimos 5 jogos. Tem o que mais aqui, rapaziada? Mais cartões e etc, tá beleza?
Aqui, por mais que as casas entendam que o City é favorito para o jogo, peça por peça é um time melhor que o Chelsea, mas o City, cara, não encaixou. O time tem uma hora que tá parecendo um bando de índios jogando. Que me perdoa os índios. Ok? Mas assim, pra mim, eu vou ficar na linha de gols. Pra mim o jogo para mais de 2 gols e meio no jogo. Pra sair 3 gols ou mais na partida entre Manchester City e Chelsea. Vamos para a Liga da Espanha. Às 5 horas da tarde vai rolar Valladolid e Real Madrid. Real Madrid, líder do campeonato com 46 pontos. São 4 vitórias e um empate. Vai enfrentar o lanterninho Valladolid, que é o saco de pancadas do campeonato. Odd 10 para o Valladolid e 1.27 para o Real Madrid. E aqui não precisa a gente alugar muito. Eu quero trabalhar a favor do Real Madrid. Para mim é Real Madrid para vencer. Vamos para a França Ligue 1, onde vai rolar PSG e Rennes às 5 horas da tarde. PSG líder do campeonato com 46 pontos, são 4 vitórias consecutivas. E o Rennes aqui em 13º colocado com 21, tá? 5 jogos que não vence. Aqui, como o Real Madrid, o PSG é bem favorito para o jogo, a 1.27. PSG a 1.27 é sempre muito complicado de se trabalhar, né? Mas para mim é PSG para vencer o Rennes às 5 horas da tarde. Para finalizar, é o primeiro jogo de 2020, 25 que eu vou deixar dos estaduais. Por quê? Porque o Palmeiras poupou no clássico contra o Santos e vai jogar em casa agora, vai com o time titular, pelo menos essas são as informações que temos. Como poupou no último jogo, agora vai com força máxima. O Palmeiras vai jogar com o Novo Horizontino às 8h30 da noite. O Palmeiras, que é o vice-líder com 7 pontos, são 2 vitórias e um empate. O Novo Horizontino aqui não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 1. A odd, claro, do Palmeiras é bem favorito, a 1.53 e 6.50 para o Novo Horizontino. E para mim é Palmeiras para vencer o jogo. Faça sua dupla, faça sua tripla, nada mais que isso, meu filho, nada mais que isso, nada mais que isso. Como eu falei para vocês, dá para fazer um bilhetinho na parte da manhã, às 11h30 da manhã aqui, no jogo entre Dortmund, Bayer e RB Leipzig, over 2,5, ou aquela opçãozinha legal da Betano, ambas marcam over 2,5. Dá para fazer um bilhete também ao meio-dia, dá para você pegar Liverpool para vencer, over 1,5 no Bournemouth, e dá para pegar também over 1,5 no Arsenal, ou o Arsenal com empate. Aí veja o que é melhor para você. Às 2 horas da tarde, se tivesse outro jogo a gente faria aqui um bilhete, mas acaba não tão interessante. Ou aqui você pode colocar o Galatasaray no meio do jogo, Liverpool para vencer, Galatasaray para vencer, 1,5 Arsenal e 1,5 Bournemouth. E à tarde eu pegaria aqui, ó, Real Madrid para vencer, PSG para vencer e Palmeiras para vencer, para complementar a noite, tá ok? Lembrando, meu parceiro, se o vídeo é relevante para você, já deixa o like, já comenta. Bom final de semana para nós todos, bom green, tomara que você saia no green, como assim a gente pretende sair também, tá beleza? Lembrando, jogue sempre com responsabilidade, aposta só para maior de 18 anos e gestão de banca. Sempre, meu parceiro, tá beleza? Lembrando, o ano tá só começando, nada de fazer bobagem, botar metade da sua banca. Vamos na manha, vamos sabe? Sem desespero, vamos devagar. Vai crescendo a banca pouco a pouco. Não fica iludido porque tu vê fulano que posta milhões aí com aqueles bilhetes editados. Então fica na sua, vai na manha, faz o arroz que feijão que dá certo, tá beleza? Fica todo mundo com Deus, tamo junto, até a próxima.